Olá pessoal, todo mundo respirando bem por aí? Hoje, na nossa série Analytics Responde, eu vou falar sobre varreduras de metais. Mas antes disso, a gente tem que definir o que são poeiras e fumos metálicos. Fumos metálicos são partículas sólidas suspensas no ar gerado pelo processo de oxidação e aquecimento de metais, muito comum nas soldas. Então eu tenho um eletrodo e um metal base em que ele é aquecido a altas temperaturas e aquele metal que é sólido ele vai para o estado vapor e ao condensar ele forma pequenas partículas suspensas no ar. Esses são os fumos metálicos. E as poeiras metálicas são partículas sólidas suspensas no ar geradas pela ruptura de sólidos devido a processos físicos como moagem, lixamento, rebarbação. Daqui a gente consegue entender de onde que vem os fumos metálicos e as poeiras metálicas, né? Se eu tenho um processo de solda, eu gero fumos metálicos. Se eu tenho um processo de lixamento, por exemplo, uma peça metálica, eu gero poeira metálica. E nós, laboratórios, nós não conseguimos identificar isso na nossa análise. Então vocês, higienistas, devem identificar isso de acordo com o processo. Nós, laboratórios, conseguimos apenas reportar para você a quantidade daquele metal na sua amostra. Como ele foi gerado, se é fumo ou poeira, a gente não consegue fazer isso, ok? Vamos falar então agora especificamente das varreduras de metais. A CGH definiu limites de exposição ocupacional, os TLVs, para vários metais. Entretanto, alguns desses metais têm limites para as frações respirável, inalável e total. Se eu fizer a coleta de uma amostra utilizando um cassete de face fechada, o famoso fração total, eu estou coletando todos os metais nessa mesma fração. Quer dizer o quê? Se eu tenho um metal que tem um TLV, tanto respirável ou inalável, eu não posso enquadrar meu resultado de acordo com esse limite, porque ele não está naquela fração ideal. Para isso, eu teria que fazer coletas separadas. Para que serve uma varredura de metais na fração total? Antes de eu responder essa pergunta, pessoal, dá um joinha aqui no canal, curte a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, curte nosso canal aqui, se inscreva porque vai ter vídeo toda semana, além de nosso blog, que tem conteúdo semanal sobre higiene ocupacional. Então, para que serve a varredura de metais na fração total? Quando eu faço na fração total, aqueles metais que têm TLVs na fração total, por exemplo, chumbo, eu posso enquadrar. Então, eu tenho que selecionar daquela varredura os metais que têm limites na fração total e comparar. Os demais, que os TLVs são na fração respirável e inalável, serve como identificação deles no processo. Eu não posso enquadrá-los. Então, a varredura de metais na fração total serve como isso. Quantitativo para os metais que têm TLVs na fração total e os demais como qualitativo para a identificação dos mesmos. Como que eu faço para enquadrar os demais? Então eu tenho que fazer de acordo com o meu processo. Se eu tenho os metais na fração respirável, eu tenho que coletá-los utilizando um ciclone de respirável, tipo ciclone de nylon, ciclone de alumínio. Se eu tenho metais na fração inalável, eu tenho que coletá-los utilizando um suporte para coleta de fração inalável, mais conhecido IOM. Ah, Leandro, mas eu tenho um processo de solda, que está gerando os fumos de solda. Eu posso coletar na fração total, já que eu sei que os fumos, por natureza, aquelas partículas já estão na fração respirável, eu posso coletá-lo com cassete de face fechada? Pode, porém você está assumindo um procedimento de coleta em que é diferente do estabelecido pela ACGH. Você pode fazer isso, porém não é um método validado para coleta respirável. O único método validado para coleta de particulados na fração respirável é utilizando o ciclone respirável, nylon, alumínio e os outros que a gente tem aí. Então, assim, você pode, cabe um julgamento profissional seu, porém, assim, você vai ter que explicar isso para o seu cliente, tudo bem? Os demais, a gente vai ter que coletar, sim, de acordo com as frações. Por exemplo, se eu tenho um soldador que ele faz tanto solda e lixamento, como é que você vai identificar esse processo? Então, por mais que você gere só fumos, ele tem um processo de lixamento que gera particulado inalável. Então, o ideal é coletar com ciclone
respirável. Espero que eu tenha respondido uma dúvida muito comum sobre varreduras de metais e até a próxima semana.